Era uma noite fria e nebulosa quando Marco decidiu passar um fim de semana afastado da cidade. Ele sempre foi um amante da natureza, e aquela cabana isolada, localizada em uma clareira densa no meio da floresta, parecia o refúgio perfeito. Ao chegar, ele notou a atmosfera estranha, mas colocou isso de lado, acreditando que era apenas sua imaginação. Na primeira noite, enquanto a brisa suave balançava as folhas e o fogo crepitava na lareira, Marco ouviu um som que o fez congelar, um sussurro distante que parecia vir do fundo da floresta. Curioso, ele se aproximou da janela, mas não viu nada além da escuridão. Tentando ignorar a sensação de desconforto, ele decidiu ir para a cama. Na madrugada, o barulho voltou, desta vez mais próximo. Parecia com um chamado, um lamento que ecoava entre as árvores. Insone e nervoso, Marco se levantou e pegou uma lanterna. Ao sair da cabana, a luz fraca mal iluminava o caminho à sua frente, e ele seguiu o som que o atraía para a profundidade da floresta. Caminhando por entre as árvores, o sussurro se transformou em gritos estridentes que reverberavam ao seu redor, como se a própria floresta estivesse viva. O coração de Marco batia descontroladamente, mas uma força inexplicável o empurrava para frente. Depois de alguns minutos, ele chegou a um pequeno clarim e viu uma figura encapuzada em pé, imóvel, em frente a um círculo de pedras. Marco sentiu um frio na espinha. A figura parecia estar envolta em uma névoa densa, e uma luz fraca emanava de seu corpo. Desesperado, ele tentou recuar, mas seus pés pareciam presos ao chão. O ser começou a murmurar palavras em uma língua que ele não podia entender, mas o tom era claramente ameaçador. Num súbito momento de clareza, Marco virou-se e começou a correr, fugindo daquele lugar assombroso. O caminho de volta parecia interminável, e os gritos agora o seguiam, ecoando na escuridão como se a própria floresta estivesse reivindicando-o. Ele finalmente encontrou a cabana e trancou a porta, mas o barulho não parou. As batidas na madeira pareciam vir de todas as direções. Nas horas que se seguiram, Marco se encolheu em um canto da sala, ouvindo sussurros e risos distantes. Ao amanhecer, exausto e em estado de choque, ele decidiu deixar aquele lugar amaldiçoado. Antes de sair, olhou para a floresta mais uma vez, e ao longe viu a figura encapuzada parada entre as árvores, observando-o. Anos se passaram desde aquela noite, mas Marco nunca esqueceu da cabana 13. Ele evitava falar sobre o que aconteceu, mas certas noites, ele ainda ouve sussurros, e um frio percorre sua espinha, como se a floresta estivesse chamando-o de volta.